Na última sexta-feira, o presidente Lula assinou o licenciamento compulsório do medicamento Efavirenz, utilizado no tratamento de pessoas com AIDS. Quem está em nosso estúdio para falar mais sobre o assunto é o coordenador da Unidade de Articulação com a Sociedade Civil e Direitos Humanos no Programa Nacional de DST-AIDS do Ministério da Saúde, Eduardo Barbosa. O licenciamento compulsório, na verdade, não é uma quebra de patente? Quais os benefícios que ele vai trazer para o Programa Nacional de DST-AIDS? Nós não podemos falar em quebra de patente. Na realidade, o que o governo brasileiro está fazendo é tomando uma medida corajosa no sentido de abrir a possibilidade de comprar esses medicamentos de outros produtores que tenham um preço mais acessível. O licenciamento compulsório ele segue uma série de legislações internacionais, os acordos de TRIPS, dentre outros, que acabam facilitando o acesso, principalmente por conta de barateamento de preço. Quanto isso representa de economia para o governo? Hoje o governo brasileiro ele compra esses medicamentos para cerca de 75 mil pessoas no Brasil. A economia com essa medida ela vai ser da ordem de 30 milhões de dólares ano, o que vai permitir uma série de outras ações dentro do enfrentamento da epidemia e no tratamento das pessoas que vivem com HIV/AIDS no país. Algumas multinacionais criticaram essa decisão do governo. Isso pode gerar alguma indisposição internacional? Com certeza isso gera uma indisposição, porque nós estamos adotando uma medida onde o interesse da saúde pública ela está acima dos interesses comerciais que possam aparecer. No caso desse licenciamento compulsório, a empresa farmacêutica, ela continua recebendo seus direitos de royalties. Isso é garantido pela própria legislação, mas mesmo assim existe uma série de outros questionamentos, principalmente com relação ao direito patentário. Porém, nós estamos totalmente embasados dentro da legislação internacional, da legislação nacional, para a garantia dessa medida, que foi a primeira vez que o governo brasileiro, de fato, adota essa medida como de interesse público. E isso abre precedentes, como o presidente Lula, no seu pronunciamento na sexta-feira, disse que para todas as patologias. Então, a indústria farmacêutica não pode ter o interesse comercial acima dos interesses do cidadão brasileiro de acesso a um tratamento de saúde digno, adequado à sua condição. Há uma perspectiva dessa medida ser utilizada para outros medicamentos? Ele já sinalizou com isso. O próprio presidente Lula, na sua fala, ele coloca que na medida em que os laboratórios farmacêuticos estiverem extrapolando os preços de mercado internacionais para a saúde pública brasileira, isso pode ser adotado com outros medicamentos e de outras patologias também. Qual a relação do programa hoje com as ONGs que desenvolvem projetos para pessoas com HIV/AIDS na Paraíba, por exemplo? Eu acho que essa medida do licenciamento compulsório e primeiro da declaração de interesse público do Efavirenz, ela veio dessa relação com a sociedade civil. A sociedade civil, as organizações não governamentais, elas são encaradas pelo governo brasileiro como grandes parceiras. Ao mesmo tempo que elas exercem esse controle social, o acompanhamento das políticas públicas, elas colaboram efetivamente na implantação e na diminuição da distância entre aquilo que é proposto pelo SUS e aquilo que é praticado pelo SUS. Aqui na Paraíba nós temos um bom número de organizações não governamentais, a maior parte delas concentradas na capital, em João Pessoa, mas aqui em Campina Grande nós temos aí algumas instituições, dentre elas a RNP Campina Grande, o GAV, que são instituições reconhecidas pelo Ministério da Saúde e que prestam um atendimento às pessoas que vivem com HIV e AIDS, desde a questão da assistência até a questão de assessoria jurídica, para conquista de benefícios, para conquista de direitos, inclusive quando o próprio sistema de saúde e o governo deixa de atender a prioridade da população. Os laboratórios tiveram uma reação contrária. E as ONGs no país já começam a se mobilizar favoravelmente à medida? Para nossa felicidade, por conta dessa parceria, várias iniciativas foram tomadas desde que o governo brasileiro anunciou a declaração de interesse público até a sexta-feira passada, quando se efetivou com a assinatura do presidente Lula. Nós tivemos manifestações em várias capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão,
Santa Catarina, de organizações da sociedade civil em apoio a essa medida do governo. Alguns deputados fizeram pronunciamentos na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Tivemos apoio de organismos da ONU, apoio de organismos a própria Organização Mundial de Saúde, já se manifestaram favoráveis e vão estar apoiando o governo brasileiro para a manutenção desta medida. Hoje, a gente vai estar buscando, né, a compra deste medicamento, principalmente da Índia, num preço muito mais acessível do que aquilo que o governo brasileiro vinha pagando. Muito obrigado pela sua participação aqui no Itararé Notícias. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Confira agora as ofertas de emprego do Cine.